Oração, Salmo de Davi, oração para livramento. Aleluia. Um dia especial que fez o Senhor, uma quarta-feira de chuva, né? Mas que bom, a gente não está sentindo aquele calorão todo. O Senhor é que refrigera a nossa alma, não tem jeito, né? Diz assim, amém? Salmo 40? 40. Salmo 40. Salmo 40, então a gente vai ler o domingo, né? Domingo, diante do domingo. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando clamei por socorro. Então nós vamos clamar nessa noite, amém, querido? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela palavra linda nessa hora. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, que será ministrada daqui a pouco. Muito obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos que já chegaram aqui nesse culto. Ah, Senhor, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas que puderam chegar aqui nessa noite para estarmos juntos adorando ao Senhor. Ah, Pai, nós não estamos aqui para adorar homens, líderes, mas estamos aqui para adorar o Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, fala conosco, Pai, receba, Senhor, cada levantar de mãos, cada aplauso, Senhor, para o Senhor, cada palavra que sair do profundo do nosso coração, seja para adorar ao nome santo do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos por essa multidão que está aqui, pela multidão que está também na live, Senhor, que, Senhor, nessa noite, possas falar conosco profundamente, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Nós entramos nesse lugar para falar contigo, para ouvir a tua voz. E nós estamos aqui para fazer isso, Pai. Então, cuide de nós, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Tudo que for realizado nesse culto, Pai, é para o Senhor. Então, aprove, Senhor, a receber a nossa adoração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Se você puder aplaudir o Senhor, eu digo, aleluia. 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 Vamos adorar o nome do Senhor, Deus, amém? Vamos declarar que vamos louvar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, nosso amado Pai. O seu nome é santo, o nome do Senhor é santo, amém? Amém.
Declara mais uma vez.
precisamos da tua visitação, Senhor. Precisamos da tua graça em nossas vidas. Oh, aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Sobre cada carne nessa noite, Senhor. Jesus, perdoa os nossos pecados. Receba a nossa adoração. Que a nossa adoração possa subir, passar, Senhor, do nível desse teto, subir até a tua presença nessa noite, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem adorou e quem orou, aplauda o Senhor. Venha adorar o teu nome aqui nessa noite, Senhor. Somos gratos, Deus, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Sai do seu lugar e cumprimente umas 10 pessoas que você não conhece. Fala que Deus ele é amor, Jesus te ama, que Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Outro canal ruim. Amém. Deus é maravilhoso. Amém, irmão? Esse louvor toca muito no meu coração. Quero subir ao Monte Santo Inicial. É um louvor antigo, um louvor que fala de uma entrega, de uma adoração acima de qualquer suspeito, né? Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Nós estamos pensando nisso, queridos. Anunciar e louvar e adorar um novo cântico ao nosso Deus, que Ele é o mesmo. Será que a adoração da igreja mudou? Será que a adoração do homem mudou, né? Será que nós estamos negociando com o Senhor? Mas uma coisa é certa, nós falamos hoje lá com os nossos filhos hoje, no momento que nós tivemos lá de conversa, Jesus, ele continua voltando, ele não, como que a gente pode dizer, ele não desistiu da sua volta. O homem muitas vezes ele negocia, tenta fazer algumas coisas, né? Mas vai chegar um momento que Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar, quando ele chegar, almejando entoar um novo cântico ao meu Deus, que é o mesmo. Por isso a palavra diz que ele está em busca dos verdadeiros adoradores, né? Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, né? Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Vamos participar aqui da palavra, uma palavra simples. Hoje a gente não tem ali a turma do som, mas o Senhor está aqui
E Ele é quem vai nos ajudar nessa noite. Tem nos ajudado sempre, né? Depois eu faço os anúncios, depois eu faço aí o momento que nós temos que fazer. Mas antes disso eu quero agradecer a você que pôde ajudar, não é? Você viu aí que nós colocamos algumas poucas fotos, esqueci de tirar muitas fotos lá ontem, né? Quero agradecer ao irmão Levi que pôde, foi meu companheiro, né? Lá fomos em Caxias ontem, levar as doações. Eu quero agradecer a você que pôde doar, você que trouxe, não é? E eu estava com a expectativa, eu estava um pouco assim preocupado, né? Porque nós arrecadamos tão pouco, né? E eu falei, Senhor, tomara que lá tenha bastante doações, né? E a gente foi, né? O Mani viu lá, né? Tivemos ali muitas doações chegando, né? Aquilo que eu falei no domingo, um pouquinho de uma igreja, da outra igreja, do povo de Deus, né? Se torna um montante. Então foi algo maravilhoso, né? Que Deus fez naquele lugar. Então eu acredito que foi o suficiente para os pastores levarem, né? A gente não conseguiu identificar os pastores lá, no meio de muitos pastores, mas toda a doação foi transportada para os carros que vieram de longe. Então eu tenho certeza que já está lá sendo bênção na vida de famílias, de casas, né? Na vida de, quem sabe, de pessoas da igreja. Eu falei ontem com o pastor Jorge Mateus, ele falou, pastorzão, eu acho que eu não vou conseguir no conselho amanhã, que foi ontem, eu falei que foi na segunda-feira, porque eu estou a 200 quilômetros de Juiz de Fora. Eu vim socorrer aqui um povo que desbarrancou aqui o morro, e olha só, né? A luta, né? E o pastor não pôde estar presente porque ele estava longe, até mesmo de Juiz de Fora, 200 quilômetros, acho que é Ubá, o lugar é Ubá, não é? Então, acho que é Ubá o nome que ele falou, se não pareceu. E ele, não é Dubai não, é Ubá. Ubá, então, terra do teu pai. Ubá, terra do teu pai, né? Então, aí ele foi lá ajudar com uma equipe lá, socorrer algumas famílias. O outro pastor falou, pastor, também não vou, eu estou acabando de saí agora de uma cirurgia, passei mal ontem domingo, e me levaram para o hospital, foi feito uns exames na correria, e eu precisei passar por uma cirurgia de apêndice, né? E aí eu estou saindo hoje, amanhã eu vou ter alta na terça-feira, então eu não vou estar, mas alguns outros pastores, acredito que os 3, 4 pastores estiveram presentes lá ontem, então Deus permitiu que os pastores pudessem ter ido e levado a bênção, né? Eu quero muito agradecer a você que participou, que doou financeiramente, que trouxe aqui o seu kit, né? E que é bênção, né? Porque poderia ter sido nós, né? E foram outras pessoas, e nós, o Senhor nos levantou para socorrer, o Senhor nos levantou para estarmos ali fazendo a obra do Senhor, né? E ontem nós fomos, eu fui muito abençoado com a palavra ali do bispo Miguel, né? Eu queria compartilhar um pouco da palavra que ele falou ontem lá conosco, não é? Sobre Gabriela, ajuda ali. A palavra que ele falou ontem sobre fé, né? Sobre fé. Nós estamos vivendo aí o ano 2026, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E é em fé no Senhor que nós vamos conseguir, né? Então, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 23 até o 26. Obrigado, meu irmão. Mateus 8, um texto muito conhecido. Mateus capítulo 8, versículo do 23 em diante, que vai dizer assim: então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava acordado. Amém? 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 Não está dormindo? Amém. Está dormindo? Quem está dormindo, diga amém. Amém. Entretanto, Jesus dormia.
Mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor, muito obrigado por esta palavra tão maravilhosa, tão conhecida, tão pregada, Senhor, Pai, mas ela sempre tem algo de novo para cada homem, cada mulher de Deus que busca a tua face. Muito obrigado, Deus, por essa palavra ministrada nessa noite, por tudo que nós vamos falar. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos sair aqui entendendo, Senhor, o nosso papel de esperar no Senhor, de colocar a nossa fé em prática em meio aos momentos de decisões, momentos de tomada de decisões, de escolhas da nossa vida, momentos até mesmo turbulentos, até mesmo de tempestade. Te louvamos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ocupar o seu lugar, querido. É claro que eu não vou pegar esse texto e pregar esse texto, não é? Por completo, mas eu queria pegar um versículo somente desse texto e trazer uma reflexão para nós nessa noite, né? Eu estou nas minhas anotações aqui, eu preguei esse texto mês passado, dia 11 de fevereiro, né? Preguei esse texto mês passado, mas não vou pregar sobre esse texto por completo. Eu quero somente ressaltar o versículo de número 26, que diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena, o que está escrito aí? Homem de pequena fé. Coloca o óculos aí para você ler. Homem de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Se eu pudesse fazer hoje uma pergunta para você: como é que está a sua fé? O tema dessa reflexão de hoje é fé na tempestade. Não é fé na tempestade, é fé enquanto tem uma tempestade, fé durante uma tempestade. Porque, queridos, quando vem uma tempestade, o homem precisa ter fé. Quando vem uma luta, precisamos ter fé. Quando vem algo difícil na nossa vida, precisamos manter a nossa fé em Cristo Jesus. Não tem outra saída, não é? E Jesus falou para aqueles homens, aqueles discípulos: olha, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E ontem o bispo Miguel trouxe uma reflexão sobre esse pequena fé. Eu queria trazer para você, não é? Algo que ele trouxe e eu tentei lembrar, eu escrevi aqui, talvez do meu jeito, mas espero que você entenda. Será que ter uma pequena fé é algo ruim? Será que ter uma pequena fé é algo que aos olhos do Senhor não tem valor algum? Porque se nós formos um pouco mais à frente, não é? Aí mesmo em Mateus capítulo 8, no próprio versículo 26, olha: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Né? Olha o que diz o versículo 27, né? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Ou seja, quem é este que falou que sois tímidos, e repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez com que aquela tempestade acalmasse? Porque o tema aqui é: Jesus acalma uma tempestade, não é nesse texto? Jesus acalma uma tempestade. Eu não sei que tipo de tempestade você está vivendo, mas sabe de uma coisa: Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus existe, está vivo para acalmar a tempestade da nossa vida, independente da pequenez fé que possa existir no nosso coração. Ah, pastor, mas será que ser tímido? Porque ele falou: olha, vocês são tímidos, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. E ele vai falar algo semelhante aí mesmo em Mateus, no capítulo 14. Se você pular um pouquinho, Mateus capítulo 14, quando ele fala lá com Pedro, no versículo 31, ele vai falar assim: ó,
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou, e ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse contexto, Jesus ele está andando sobre o mar. Esse segundo contexto do capítulo 14 de Mateus, Jesus aparece andando sobre o mar, e os discípulos estão ali preocupados, e Pedro falou: olha, os discípulos, é o fantasma. E aí o Pedrão falou assim: não, Senhor, se é tu mesmo, eu quero andar sobre as águas. E ele vai falar depois no contexto, como se estuda esse contexto todo, né? Ele vai falar: olha, sou eu sim, sou eu o Senhor, então venha Pedro. E Pedro saiu do barco, começou a andar sobre o mar, mas quando ele reparou, porém, a força do vento, no capítulo 14, versículo 30, reparando Pedro, porém, na força do vento, teve o que? Coragem? Não, ele teve medo, e começando a submergir, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Olha, ele não teve medo para gritar salva-me, mas ele teve medo quando ele olhou para as adversidades da vida. E aí, no versículo 31, Jesus vai falar assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando ele segura a mão de Pedro, Pedro ainda está no mar, claro, né? E Jesus fala isso tudo com ele ainda lá, quase se afogando. Olha como Jesus é, né? Ele vai dar uma bronca no Pedro. Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está diante de mim, por que duvidaste? Como a tua fé é pequena, Pedro. E aí no versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. A gente entende que mesmo que pequena a nossa fé, se nós clamarmos, não duvidarmos e clamarmos pela presença do Senhor, Ele nos atende, Ele fala conosco, amém, queridos? Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele é Deus. E ele chegou para Pedro: Pedro, por que duvidaste? Sou eu. E ele vai falar: homem de pequena fé. Outras versões: homem de pouca fé. Homem de pequena fé. E aí, querido, eu queria chamar a atenção de você sobre isso. Qual o tamanho da sua fé hoje? Ah, pastor, estou até com vergonha de falar, minha fé está tão pequena. Ah, pastor, tenho maior orgulho de falar, a minha fé está grandona, nem passa naquela porta a minha fé, né? Alguém falou isso para mim: pastor, o nosso culto de oração, ele é pouco frequentado, porque está todo mundo bem, está todo mundo vivendo com a fé, uma fé abundante em Cristo, né? Porque quando o homem passa por tempestades, e o mar está bravio, o vento está forte, nós corremos para acordar Jesus, não é isso aqui que está no texto? Acordar Jesus, para Jesus cessar o vento, parar a chuva, parar as ondas, porque o nosso barco, ele vai afundar, ele pode afundar. Então, parece, né, irmãos, que a igreja hoje, se marcar um culto de oração, parece que não é mais necessário uma oração na igreja. É uma luta, não é uma luta? Não é uma luta, irmão. Parece que está tudo travado, parece que tem um céu de bronze, não parece? Parece que acontece tudo para ninguém chegar aqui. Mas, e aí a gente tem essa impressão de que o povo de Deus está vivendo em abundância, o povo de Deus não está precisando de buscar o Senhor, porque está tudo bem, né? Está tudo bem. Mas não é bem assim, né, irmãos? A Bíblia fala que nós precisamos buscar o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Ou seja, nós temos que clamar ao Senhor. Não está dizendo o texto que é só quando tudo estiver ruim. Não. Quando estiver ruim, não, querido. Nós temos que estar na presença do Senhor constantemente. Falei hoje lá para os nossos filhos lá: olha, nós precisamos nos alinhar, nos moldar, preparar a nossa vida, porque Jesus está voltando.
O que o mundo tem para nos oferecer é só a tempestade. O que o mundo tem para nos oferecer são coisas para diminuir e acabar com a nossa fé. Mas graças a Deus que Jesus botou esses exemplos, que mesmo que você hoje entrou por essas portas com a tua fé pequenina, eu tenho uma boa notícia para você. Vai um pouquinho mais na frente, Mateus capítulo 17. É uma grande notícia que mesmo que você tenha uma fé pequenina. Versículo 20 do capítulo 17 vai dizer: e eles lhe responderam: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Irmãos, então, ter pouca fé, ou ter uma fé pequena, é coisa grandiosa. Deu para perceber? O que não pode é nós não termos fé alguma. Como Jesus fala: Pedro, homem de pequena fé. Talvez ele tenha falado, ele só não levantou as mãos para agradecer, porque ele ia afundar, não segurou a mão dele, né? Mas senão ele levantaria, ele ia afundar de novo, né? Mas talvez ele pense assim: graças a Deus que eu tenho pouca fé em Jesus, né? E esse contexto está dizendo sobre a cura de um jovem possesso, a cura de um jovem possesso, né? E Jesus, olha, Jesus 18, versículo 18, que Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Versículo 18 do capítulo 17. 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Porque o Senhor deu-nos autoridade, querido, para expulsar demônios. O Senhor nos deu autoridade para curar. O Senhor nos deu autoridade para fazer coisas maravilhosas. E por que essas coisas não têm acontecido? Porque às vezes o erro, a falha está em nós, né? Às vezes o erro está em nós, e nós temos que consertar coisas da nossa vida, para o Senhor então entrar e operar em nossas vidas, né? E aí o versículo 20, e ele lhe respondeu: por que nós não podemos fazer isso? Por que nós somos seus discípulos? Por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Aí ele vai responder de uma forma dura: por causa da pequenez da vossa fé. Olha a pequenez de novo aí. Aparentemente é algo negativo. Pois em verdade vos digo, sujeitos, que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Querido, grão de mostarda, né, os estudiosos falam que é realmente das hortaliças o menor grão. E hoje, dando uma pesquisada, ela mede de 1 a 2 milímetros. 1 a 2 milímetros, sabe o que é isso? É muito pequeno. Eu acho que é menos que uma sementezinha de goiaba, ou é parecido, né? Próximo. Então, olha o que o Senhor, Ele compara. Se a tua fé, igreja, novamente ele tem com a sua, estiver do tamanho do grão de mostarda. Não, mas o Senhor falou: homem de pouca fé, você parece que não vale de nada. E agora vale? O que a gente aprende com isso, querido? Basta confiar no Senhor. Amém. Nós lemos o culto, para abrir o culto, o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Esperar só nele, confiar só nele. A nossa esperança é no Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É o Senhor, é no Senhor, é dele. Virar só ele, só nele. E falei hoje lá com nossos filhos sobre isso. Precisamos que nos atentar a esses detalhes. Parece que não vai ter mais jeito, querido. Se tivermos fé, né? Continuar crendo, né? É claro que foi uma parábola, né? É claro que foi uma ilustração do Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, para acolá, e ele vai passar.
nada vos será impossível se tivermos fé. Nada vos será impossível. Até mesmo expulsar um demônio, até mesmo estender as mãos e orar por enfermo, né? O bispo ontem contou um exemplo lá do nosso bispo Antônio Costa, lá de Brasília, já idoso, mas em uma das suas visitas em hospitais e orando por pessoas enfermas, e a medicina, o médico falou: não tem mais jeito, pastor, não tem mais jeito. Aí ele: não, mas eu posso orar, eu vou orar por ele. Pode orar, pode orar. Orou para aquele enfermo, começou a orar, ajoelhou naquele ambiente do hospitalar, começou a orar, clamar ao Senhor com muita intensidade. Daqui a pouco aquela pessoa se mexe, dá sinais vitais, né? E o bispo até brincou: eu quero ficar perto dele, encostar nele, pegar a mão dele e botar na minha cabeça, porque eu quero pegar essa unção para mim. Por que às vezes essas coisas não acontecem conosco, querido? Porque existem falhas na nossa vida. Existem falhas na nossa vida gigantescas. Existe na minha vida, existe na nossa vida, e as coisas não acontecem. Ah, mas as misericórdias do Senhor, sim, Ele vai operar maravilhas, né? Então a gente precisa entender, né? E ele levou lá o texto eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Aquele homem orou 7 vezes, foi ver a nuvem, foi lá, e a nuvem brotou, veio chuva, e estava acontecendo uma seca terrível naquela terra, e Elias orou, veio chuva do céu, choveu por 3 anos e meio, e o milagre do Senhor apareceu, né? E o jeito que Elias orou é totalmente diferente. Às vezes nós dobramos nossos joelhos, às vezes nós chegamos na presença do Senhor até mesmo atabalhoadamente, né? Às vezes naquela coisa da obrigação. O bispo até deu um exemplo. Já pensou, irmão, se eu colocar na igreja aqui hoje um projeto de uma oração 5h30, 6 horas da manhã, todo dia na igreja? Automaticamente eu, como bispo, eu como pastor da igreja, eu vou ter que estar presente pelo menos um dia. E não é dolorido? Você acordar cedo, vir para a igreja num projeto, talvez de 20 dias, 40 dias no final, para Deus operar um milagre, né? E alguém pode falar: mas o senhor tem muitos pastores, o senhor não precisa sair da sua casa. E ele falou assim: eu não vou ficar confortável sabendo que a igreja está levantando de madrugada, a igreja está indo para um templo, dobrar o joelho e orar, e eu em casa dormindo, eu não vou ficar confortável. Por mais muitos pastores que eu tenho, ali tem que ser o meu lugar, eu tenho que ser o primeiro, né? Eu tenho que ser o primeiro. E aí a gente vê que a igreja se esfriando, né? Pessoas saindo, deixando de buscar em comunhão, né? Caminhar em comunhão. A Bíblia fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque ali tem comunhão, ali tem presença de Deus, né? E eu lembro que eu falei para algumas pessoas que o pastor ele não pode sair, né, irmão? O pastor não pode abandonar, né? Você pode abandonar, nós podemos, mas o pastor não pode. Já pensou se o pastor abandonar? Por tudo que ele vê, por tudo que ele percebe, né? Não pode ficar de cara feia, tem que sorrir mesmo enxergando coisas difíceis, tem que louvar, tem que transparecer que está tudo bem. E às vezes a fé do pastor está menor do que a da semente que está dando no estado. Está 0,5, porque é 1 milímetro, é um tracinho da régua, é um tracinho. Irmão, às vezes está metade desse tracinho. E eu tenho que transparecer para a igreja que está tudo bem, né? A família está tudo bem, a família do pastor não cai raio naquela casa, não chega doença, enfermidade, não, irmãos, a vida do pastor é assim, né? Porque se nós chegarmos aqui e começarmos a contar o que acontece, você vai perceber que é igual na sua casa. É igual na sua casa.
não é? E nós precisamos ter que clamar, buscar o Senhor, porque não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil a caminhada do crente. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, ou seja, por causa da sua fé tão pequena. Por isso, de verdade te digo, se tiveres fé, e aí ele comparou com o grão de mostarda, direis a este monte, ele vai passar daqui para lá e vai acontecer. Ou seja, se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, o que você profetizar, vai acontecer, irmãos. Precisa acontecer. Não é? Se nós profetizarmos, pastor, mas eu estou com a minha fé igualzinho o grão de mostarda, então, irmão, você está no lucro. Porque aparentemente aqueles homens, Pedro, os discípulos que estavam ali com a sua fé pequena, no meio da tempestade, no meio daquela caminhada sobre o mar não abriu, ele teve que andar, Pedro, sobre o mar. Os discípulos estavam ali em meio da tempestade, Jesus estava no barco dormindo, e Jesus compara a fé daqueles homens tão pequena, mas mesmo assim o Senhor lhe operou um milagre. Amém? O Senhor ele não vai operar um milagre só para quem tem um fezão ou uma fezona. Existe essa palavra? Não, eu inventei agora, né? É uma fé tamanha. O Senhor ele olha lá do templo, do seu trono, e ele nos vê como pequenas formiguinhas, né? Pequenos como grão de mostarda, homens pequenos, diz a palavra que cabe na palma da sua mão. Queridos, nós não somos nada, sem mim nada podeis fazer. Estar firmado na raiz é algo que nós precisamos buscar. Amém? Estar firmado na raiz é coisa que nós precisamos buscar. Esse texto, esse louvor que nós falamos, cantando, quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Aqui é quase que notório que quem escreveu esse louvor, quem estava vivendo um momento talvez de necessidade de uma adoração verdadeira. E quem sabe um momento de uma fé tão pequena. Tão pequena. Jesus fala para aquela mulher, se tu soubesse quem é que você pede água. Jesus conheceu ali a fé daquela mulher, né? Ele sabe como nós entramos aqui nessa noite. Ele sabe como você na live está hoje se sentindo, está vivendo. Pastor, mas a minha luta é tão tremenda, a minha luta é tão gigante. Queridos, mas nada é maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. E nós temos que dar graça ao Senhor todos os dias, porque é Ele quem nos sustenta. Nós já éramos para estar destruídos, aniquilados por causa do pecado, por causa da nossa cobiça, por causa de coisas tremendas da nossa vida, que muitas vezes nós esquecemos até mesmo de buscar a presença do Senhor, porque nós olhamos mais do que para a tempestade, olhamos mais do que para a força do vento, olhamos mais do que para a chuva, né? A chuva nos impede de fazer muitas coisas, né? Hoje me impediu de fazer algumas coisas na obra, mas eu fiz outras coisas mesmo assim, mas me atrapalha um pouco, mas é de Deus. Amém? Chuva é bênção de Deus, sol é bênção de Deus, calor é bênção de Deus. É para dizer que Ele está no controle de todas as coisas, querido. É para dizer isso. Pastor, mas e esses lugares que estão tendo desmoronamento, deslizes de terra? Não, queridos. Não cabe a nós agora ficar pensando nisso, né? O nosso pensamento agora é clamar ao Senhor para que livre as vidas, livre pessoas, porque nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Sabia? Nada foge do controle do Senhor. Então, bote essa palavra em Mateus 8, uma fé durante uma tempestade. Né? E ele fala, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Em Mateus 14 vai dizer que homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste?
Você estava andando, Pedro, você estava andando. Você olhou para as adversidades, para o vento, você estava caminhando. Né? E para encerrar, Mateus 17, 20, o grão de mostarda. E eu volto a perguntar, qual é o tamanho da sua fé hoje? Queridos, quantas coisas estão acontecendo na minha vida no início desse ano que eu não esperava acontecer, até mesmo ministerialmente, até mesmo na igreja. Quantas coisas que eu jamais esperei passar, né? Porque no culto da virada, a gente né, profetiza tantas coisas para o ano vindouro, né, assim? A gente quer ter coisas maravilhosas. E eu não sei se você percebeu, né, na maioria de todo início de ano, janeiro, fevereiro, março, são tragédias, vem as notícias, uma atropelando a outra, guerras, terremoto, briga, são tragédias, só tragédias. Não é? Não tem sido assim? Então, o homem, ele precisa se moldar e estar sempre preparado para estar perto do Senhor. Eu quero estar, porque vão acontecer coisas terríveis. Né? Eu jamais imaginei, jamais pensei passar um deserto, né? Ministerialmente falando, a qual eu estou atravessando. Mas deserto é para atravessar, amém? Amém. Eu quero atravessar com você. Amém. Eu quero atravessar com você. Porque atravessar sozinho é tão difícil, irmão. Atravessar sozinho é tão difícil. Mas atravessar com uma multidão, olha, te dá encorajamento. Quem já viu aqui quando alguém marca, próximo sábado vamos bater uma laje na casa do irmão José, do irmão Joquinha, lembrei do Doquinha, do irmão Doquinha, meu vizinho, do irmão Doquinha. Aí vai todo mundo para lá. Aí tem os mais animados e tem os desanimados. O que acontece ali, irmãos? É gritaria do início ao final. Vambora, olha o balde, porque se ficar todo mundo, vida, concreto, não vai acabar nunca. Mas tem que ter sempre um doido para gritar, o outro doido acompanha, o outro doido vai, e a gente vai, quando vê, acabou. E não pode comer nada, almoçar só depois, porque senão não dá certo. Quem não trabalha come. Esse é o deserto, irmãos. Eu estou lembrando aquilo, eu estava novinho na Nova Vida, e o bispo estava colocando uma laje lá no prédio, que hoje é o Seminário Teológico, e eu lembro que tinha um pastor lá. 5 horas da manhã, todo mundo chegou lá. Acho que o Diácono Leandro estava dessa, não sei. 115 metros de laje. Quanto? 115 metros. 115, o Diácono já estava lá andando. Ela continuou, eu e Márcio. A gente falou isso aquela aí. laje. Ele não deixa eu mentir sozinho, tá vendo? Aí, tinha um pastor lá, um pastor ganhado, todo de tênis branquinho, shortinho branquinho, camisinha todo carinho. Pegou a mangueira e ficou. E a gente ralando, não fala o nome do santo. E a gente ralando. O que, sujeito? Não vai ficar assim, não. Bora. Se tiver um mulher, não bora. Que é isso, ó? E era de 60 pessoas. Aí, irmão, fazer assim, ó. Subir montanha assim, até chegar lá no terceiro andar, irmão. Que luta que foi. E é uma gritaria, então, vambora. Canta louvor, embora, todo mundo morrendo, cansado. É assim, irmãos. Todo mundo com a fé desse tamanho. Mas parece que ela é gigante. Assim nós temos que vencer, irmãos. Por isso que eu falo, olha, não deixe o pastor passar no deserto sozinho, acompanha ele. Eu não vou te abandonar. Irmãos, não faça isso. Né? Pegamos aquele pastor, se chama ele de lá, agora tá bom. Agora vai. Foi bênção, né? Faltou só o Levi lá, o Levi, né? Não pensou o Levi ainda, né? As irmãs lá no café, fazendo um monte de coisa, dando. Outra equipe, vai, substitui, não parava, irmão. Não parava. 115 metros de lá, foi doído. E no outro dia, domingo de manhã, não podia faltar ninguém no culto. O bicho sabia, daí estava olhando lá da janela lá. Ele gritava, vambora, batia na mesa, vambora. E foi assim que a gente venceu o deserto. É assim que nós temos que vencer o deserto.
Mesmo que alguém fale, você vai ajudar lá na laje, você vai ajudar nessa obra, com essa fé pequenina, não, mas se você encostar do lado de quem tem também uma fé pequenina, olha, queridos, você não tem noção. Quando as irmãs oram, olha, eu sou grato a Deus por vocês estarem orando todo início de culto aqui, ninguém está vendo, vocês estão clamando ao Senhor para que a obra do Senhor aconteça, para que vidas sejam salvas, para que as portas não parem, não cessem, não fecham. Então é esse, querido, é isso o motivo. Como está a sua fé? Desse tamanho, coloca alguém, você vai ver que você será fortalecido. Vamos orar? Eu quero orar por você. Nessa noite. Vamos dobrar nossos joelhos? Hoje vamos dobrar nossos joelhos. Daqui a pouco a gente vai tirar um vitória. Vamos dobrar nossos joelhos, Pai. Senhor, nessa hora, para que nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, nesse momento de oração, para a Tua igreja amada, para a Tua igreja, Senhor, adorada. Muito obrigado, Senhor, por cada homem e mulher que veio nesse lugar, nessa noite, Senhor, para Te buscar. Quantos não são os momentos, Pai, que a nossa fé está tão pequenina assim? E o Senhor vai falar isso, homem de pequena fé, homem com uma fé pequenina, mas se você tiver a sua fé como um grão de mostarda, você fará maravilhas no meu nome. Crê em mim, fique comigo, me busca. Você dará ordem a esse monte, ele sairá daqui para o outro lado. Você verá que coisas vão acontecer. Não duvide, continue confiando, continue crendo. Igreja amada do Senhor, Pai, eu quero colocar aqui, Senhor, todos esses homens e mulheres que vieram nessa noite, essa igreja abençoada que chegou nesta quarta-feira chuvosa na tua casa para Te adorar, para clamar, porque entende, Senhor, que precisa de renovo, entende que precisa de alimento, entende que precisa, Senhor, viver na confiança do Senhor, e por isso nós estamos aqui nessa noite para renovar, Senhor, para receber de Ti cada vez mais a palavra do Senhor em nossas vidas. Nós somos falhos, somos pecadores. Quantos são os momentos que nós temos a nossa fé tão pequenina, Senhor, Pai, mas é um privilégio, mesmo com a fé tão pequena, Senhor, saber que o Senhor faz milagres, que o Senhor opera maravilhas, mesmo, Senhor, com essa fé tão pequenina. Eu profetizo na vida dessas famílias aqui hoje representadas, Senhor, a bênção do Senhor, a provisão do Senhor. Pai, eu quero entregar os enfermos dessa casa, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, operar maravilhas no meio dos Teus filhos, Pai. Eu quero orar pela vida da irmã Julemar, Pai, que hoje ela passou por uma cirurgia, Senhor, das vistas, Pai, e a notícia que nós temos aqui correu tudo bem, está tudo tranquilo, a tua filha está se recuperando, graças à tua mão poderosa, Senhor, graças ao Senhor ter encontrado nela, mesmo que uma fé tão pequena, talvez, Pai, nesse momento de deserto, de tempestade, mas o Senhor operou um milagre na vida da tua filha. Sei que o teu filho Araújo também, tranquiliza o coração do teu filho, dê, Senhor, paz, ministra paz, segurança, confiança naquele coração. Senhor, a irmã Claudineia, oramos também, Senhor, que o Senhor venha também restaurar, Senhor, a saúde da tua filha. Alguns exames ela está fazendo, precisa realizar outros, Senhor, e só o Senhor pode operar coisas grandiosas na vida da tua filha, curando, restaurando, estabelecendo, Senhor, vigor, dê vigor para a tua filha, Senhor, voltar a caminhar, Senhor. Pai, oramos também por Andréia, Senhor, irmã da nossa irmã Rosângela, Elisângela. A nossa irmã Elisângela não está aqui hoje, Pai, porque está cuidando do seu pai, porque não tem ninguém para cuidar dele agora, e um outro parente está cuidando da irmã Andréia, Senhor, que está com diabetes, e está fazendo tratamento, Pai, está na iminência de amputar um dos seus pés ou pernas, Senhor. Pai, nós queremos repreender, Senhor, no nome de Jesus. Pai, colocado, eu te pedi que a tua mão poderosa possa estar junto com o André naquele hospital agora, Senhor, com a Elisângela, com toda aquela família, Senhor, que está lutando, Senhor, mesmo
com uma fé que ainda existe no coração, porque creem que essa fé ela vem do Senhor e é para o Senhor, e por isso que o Senhor dá milagres. Pai, que essa medicação que está sendo ministrada na André surta efeito, Pai, ela não precisa amputar membro nenhum do seu corpo. Pai, repreendemos, Senhor, e colocamos a Andréia em tuas mãos, colocamos, Senhor, a todos os enfermos. Aqui estão os pedidos da tua casa. Senhor, pedidos, Senhor, que nós entendemos, Senhor, que só o Senhor pode operar milagres, só o Senhor pode agir um sobrenatural, e por isso, Pai, nós estamos aqui clamando nessa noite, te pedindo, Senhor, que como o Senhor cessou aquele mar, aquela tempestade, cesse também, Senhor, a tempestade da vida desses homens e mulheres, aqui representados nesses papéis, Senhor. Eu não sei se é enfermidade, se é questão familiar, se é questão, Senhor, de emprego, Pai, eu não sei, Pai, casamento, Pai, filhos nas drogas, Pai, quem sabe, casamentos que estão sendo desfeitos, Senhor, por causa da falta da integridade, falta de perdão, Pai, o pecado tem feito arruaça, Pai, nós queremos repreender no nome de Jesus, Pai, toda ação do inferno sobre as famílias, toda ação do inferno sobre o casamento, toda ação do inferno sobre, Pai, a vida, a saúde física e mental e espiritual do homem, Senhor. Nós queremos repreender, Pai, a insônia, queremos repreender, Senhor, no nome de Jesus, ansiedade, depressão, Pai, caia por terra no nome de Jesus, que teus filhos e filhas possam ser curados, sarados, libertos, para o louvor do teu nome. Pai, eu quero orar pelas famílias do Brasil, eu quero orar, Deus, pelos filhos do nosso país, quero orar, Senhor, queremos levantar um clamor agora, Pai, sobre as escolas, Senhor, a educação, o tipo de educação que está sendo, Senhor, administrada sobre os nossos filhos. Blinda nossos filhos com o teu Santo Espírito, Pai. Pai, que eles possam perceber o perigo, que eles possam identificar, Senhor, de longe, Pai, o mal sendo trazido, Pai. Estamos vivendo momentos difíceis, Senhor, de um governo, Pai, que não tem tido cuidado dos nossos filhos, que não tem tido cuidado, Senhor, com as coisas corretas, Senhor. A tua palavra diz que quando um justo governa, o povo se alegra, Senhor. Pai, que assim seja na nossa nação. Pai, queremos repreender, Pai, as guerras, queremos repreender, Senhor, nação se levantando contra a nação. Pai, sabemos que é, Pai, bíblico, que são sinais da tua vida, Senhor, mas nós queremos repreender no nome de Jesus. Precisamos, como igreja, clamar, Senhor, para que haja livramento, Senhor, que haja livramento, Pai, que exista, Senhor, no nosso país, governantes, Senhor, sérios, governantes com coração, Senhor, totalmente, Senhor, rendidos ao Senhor, com homens com coração, Senhor, totalmente rendido ao único Deus que é digno de toda honra e de toda glória, e não a outros deuses, e não louvando a outros deuses, e não, Senhor, sendo devoto de outros deuses. Nós queremos colocar, Pai, o poder executivo, legislativo, judiciário, Pai, os governos, Pai, as prefeituras, Pai, todos os lugares onde estiver, Senhor, uma cadeira de uma autoridade, Pai, que esses homens possam temer ao Senhor, que esses homens possam reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, nós queremos orar pela bancada evangélica espalhada, Senhor, na política do nosso Brasil, onde estiver um evangélico, onde estiver, Senhor, um discípulo do Senhor, que possa estar blindado pelo Espírito Santo. Não permita que teus filhos passarem, Senhor, por vergonha, passarem por dificuldades, para deixar o teu nome manchado, Senhor. Não, pelo contrário, eles precisam ser sal e luz onde eles foram plantados. Dê sabedoria a eles, Senhor, dê discernimento, traga palavras corretas, palavras sadias, palavras, Senhor, dirigidas pelo Senhor em momentos de tribuna, em momentos de decisão. Pai, afaste, Senhor, o falso amigo, os falsos, Senhor, grupos,
Pai, para que teus filhos não caiam em laços, Senhor, colocando, Senhor, a política da nossa nação em tuas mãos. Sabemos, Deus, que a política que rege, Senhor, como leis, com determinadas situações, Senhor, para direcionar para a nossa nação, para os estados, Senhor, para os municípios, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, toda a direção vinda do Senhor. Pai, direcionamento que não provém do Senhor, que caia por terra. Pai, o povo não pode mais sofrer por causa, Senhor, de homens que não têm tido o cuidado, Senhor, de observar a tua palavra e tem colocado o seu coração, tem colocado a sua vontade na frente. Pai, mas nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, blinda a nossa nação, cuida da nossa nação, Senhor, que os nossos filhos possam ter um futuro brilhante, que eles possam viver em uma nação abundante, que não precise, Senhor, sair da nossa nação para viver em uma outra nação com medo de sofrer. Não, Pai, o nosso Brasil ele é gigante, o nosso Brasil ele é frutífero, o nosso Brasil ele é grande, ele é frondoso, o nosso Brasil é rico, Senhor, e nós precisamos resgatar isso para a nossa nação. Pai, nós oramos por cada igreja espalhada na nossa nação. Guarde, Senhor, os pastores, a liderança, Senhor, guarde os membros, guarde cada igreja, Senhor, igrejas sérias que falam do teu amor, igrejas, Senhor, que pregam, Senhor, sobre o pecado, que pregam, Senhor, e repudiam o pecado, igrejas que falam, Senhor, verdadeiramente somente daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar na igreja. Pai, que a tua palavra possa ser aberta, Senhor, e ministrada por homens sérios, por homens íntegros, Senhor, para que o povo possa entender a veracidade desta palavra. Pai, muito obrigado, Deus, pela nossa igreja, pela nossa casa. Muito obrigado, Deus, por esse momento de louvor, por esse momento, Senhor, que nós estamos passando aqui, Senhor, dobrando nossos joelhos nessa noite e te clamando, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua proteção, pela tua ajuda. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens sido fiel. O homem que é infiel, Pai, como essa igreja poderia estar hoje cheia, repleta dos teus filhos, Senhor, mas te agradecemos, Deus, por esses poucos adoradores que vieram aqui nesse lugar. Sabemos das dificuldades de cada um, sabemos, Senhor, das necessidades de cada um, e o Senhor contempla a todos, Senhor. Contempla a nossa adoração nessa noite. Não somos melhores do que ninguém, precisamos, como todos, Senhor, da tua graça, do teu perdão, da tua unção. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, nos ajudar, Senhor. Venha falar conosco, venha perdoar nossos pecados, Senhor. Restaura, Senhor, cada família aqui, cada família na live, restaura, Senhor. Onde estiver um adorador, Senhor, cultuando ao Senhor conosco, nessa noite, que sejam impactados com a tua presença. Onde estivermos lá sem paz, que haja paz agora no nome de Jesus. Toda contenda vai bater em retirada, todo levante de Satanás vai bater em retirada agora diante de cada casa, de cada família. Colocamos a nossa casa, a nossa família diante do Senhor. Aleluia. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos declarar isso, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estamos buscando o Senhor. Te louvamos nessa noite, Pai, e te agradecemos por esse tempo tão precioso, por esse tempo tão maravilhoso, Pai, de estarmos na tua casa. Te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. E graças a Deus. Amém, queridos. Você pode se levantar. Amém. Fala do Senhor, que Ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Irmãos, continue orando, tá bom? Ore pela nossa irmã Andréia, irmã da Elisângela da IBD, né?
está passando por esse momento, se enfrenta aí, né? Vamos orar por ela. Irmã Juremar, irmã Juremar passou aí por essa cirurgia. Irmã Juremar, não sei se ela está aí na live. Está na live? Ela está conseguindo me enxergar? Ou está só me vendo? Coloca aí nos comentários, irmã Juju. Juju é uma benção, né, irmão? Eu falo com a irmã Juremar, no dia que ela desanimar, eu vou cair junto, hein? Ela está bem repousando. Ela está repousando? Coisa chique, olha, irmão. Repousar é para chique, irmão. Coisa chique é repousar. Quem fala isso é o Diabo Leandro. Eu estou me repousando. Eu vou me retirar. Né, irmão? É chique, não é chique? Quem pode. Quem pode, irmão. Oh, Jesus. Deixa eu ver quem está na live. Irmã Juremar, nossa sobreira abençoada. Pô, meu monte, irmã Luci. Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Amém, queridos? Vamos servir com nossos dízimos, nossos ofertas? Já preparou a sua oferta, o seu dízimo? Já? Amém? Vamos orar. Enquanto você está preparando, eu vou orar. Senhor, eu quero agradecer, Deus, pela cada recurso que vai chegar na tua casa nessa noite. Deus, pela oferta, pelo dízimo dos teus filhos. Pai, estamos numa semana tão especial que é de honrar o compromisso do aluguel, honrar algumas contas, Senhor, da nossa casa. Pai, que assim chegue no teu altar o recurso, o vil metal. Precisamos, Senhor, que teus filhos estejam fielmente, Senhor, trazendo para o teu altar os recursos que serão determinantes para que os compromissos dessa casa sejam honrados. Nós oramos assim e te agradecemos por tudo e por cada centavo que vai chegar nesse lugar hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Não dá para colocar na live aí a nossa conta, né? O computador está ali no automático, mas enfim, acho que todo mundo já sabe, né? Então faça aí a sua transferência, faça aí a sua participação nos dízimos e nas ofertas. Queridos, lembrando a você que daqui a pouquinho vai ter o nosso culto dos homens. Qual é o dia mesmo, o dia Leandro? Lembra aí? Terceiro sábado de. Nós estamos em março já? 7 horas. Terceiro sábado de março, né? Terceiro sábado de março, culto dos homens como uma nova vida. Tá bom? Vai ser bênção de Deus. Então você que é mulher, convide o seu esposo, convide o seu filho, o seu primo, manda todo mundo para a casa do Senhor e nós vamos fazer uma grande festa aqui no nome de Jesus. Olha, 26 de abril, aniversário da igreja de 17 anos, boda de rosas, pregadores de rosa, prega espinhos também. Arrependimento, uma necessidade para a salvação. A próxima ministração da aula de a Escola Bíblica Dominical, o diácono Leandro, ele convida todos para não faltarem, né, na próxima lição que tem esse título tão especial. Né? Deixa eu ler de novo. Arrependimento. Hã? Não, é você. Irmã Elisângela, arrependimento, uma necessidade para a salvação. Lição 3, né? A lição 3. Amém. Amém? Vamos ficar de pé aqui. Vamos louvar o Senhor. Né? Vamos agradecer ao Senhor por tudo. Pai, muito obrigado, Deus, por essa festa. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial de estarmos na tua casa, nessa noite chuvosa. Mas estamos saindo aqui para encharcados, não de chuva, mas encharcados com a tua presença. Muito obrigado pelo louvor, pela palavra, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela igreja da live que está conosco, Senhor, nos ajudando, Senhor, e estando aqui, nos acompanhando. Aqueles que não se revelaram na live, Senhor, que eles possam, Senhor, fazer assim para nós entendermos que eles também estão conosco. Te louvamos, Senhor, por tudo, Pai. Muito obrigado. Leva-nos em paz para nossos lares, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos guarda, nos livre de todo mal, nos dê uma noite abençoada. Pai, nós precisamos da tua presença em nossas vidas. Muito obrigado por cada vida que chegou aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que acampa os teus anjos ao nosso redor. E por isso nós vamos chegar em paz nos nossos lares.
Assim nós profetizamos. Muito obrigado por tudo no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelas ofertas que vão chegar no teu altar, Senhor, porque vai ajudar, Senhor, vai somar de uma forma tremenda, Senhor, e vai fazer com que os compromissos sejam honrados neste lugar. Te louvamos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém e amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. E amém, e amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Deixa eu receber a sua oferta aqui no nome de Jesus. Boa em paz, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.